A cada segundo que passa, o Brasil sofre mais de 1.700 tentativas de cyberataque. Uma guerra invisível está acontecendo agora, travada por inteligências artificiais, e o prêmio é a sua identidade, o seu dinheiro, os seus dados. E o mais surpreendente é que a lei criada para te proteger pode ser, na verdade, a arma secreta dos criminosos. E essa não é uma guerra por território, mas sim por informação. E o Brasil está no epicentro dessa guerra. Os números são completamente alarmantes. Segundo a Checkpoint Research, uma das principais empresas de inteligência do mundo, as organizações brasileiras enfrentam uma média de 2.700 cyberataques por semana em 2024, um aumento de 95% em apenas um ano. A Fortinet detectou 314 bilhões de atividades maliciosas no primeiro semestre de 2025. Somos o segundo país mais atacado do mundo, concentrando 84% de todas as tentativas de ataque na América Latina. Esses números pintam um quadro de um país sitiado digitalmente, o que nos obriga a perguntar: por quê? Por que o Brasil se tornou um alvo tão preferencial? A resposta vai além da nossa infraestrutura digital. Existe uma tempestade perfeita de fatores e o mais irônico de todos é que a lei criada para proteger os nossos dados pode ser exatamente o que torna o sequestro deles tão lucrativo. Ao final desse vídeo você vai entender essa perversa dinâmica e a corrida armamentista de IA que essa indústria paralela alimenta. A posição do Brasil como epicentro do cyberataque não é acidental. Ela é o resultado de 3 fatores convergentes. O primeiro é a digitalização acelerada combinada com uma baixa maturidade de segurança. A transição apressada para serviços online e o trabalho remoto criou uma superfície de ataque gigantesca, porém frágil. Segundo o índice da Cisco, apenas 5% das organizações brasileiras possuem um nível de preparação maduro para enfrentar ameaças atuais. Segundo, a elevada penetração de dispositivos móveis. Com 65% da população brasileira dependendo de celulares para a inclusão digital, o Brasil lidera os ataques a plataformas móveis. Cada smartphone com acesso a serviços como o Pix é uma porta de entrada potencial para a vida financeira de um cidadão. E o terceiro e mais inesperado fator é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A lei concebida para proteger os dados dos cidadãos com multas pesadas para vazamentos, criou um incentivo bem perverso para os cyberataques. Como aponta um diretor da Kaspersky, os criminosos sabem que um ataque de ransomware bem sucedido coloca a empresa vítima em uma situação de não conformidade imediata. Nesse cenário, pagar o resgate para supostamente evitar a divulgação dos dados e as sanções legais se torna uma decisão de negócio calculada. Essa lucratividade deu origem a uma indústria. O cybercrime moderno abandonou o modelo de hacker solitário e hoje opera com uma indústria sofisticada chamada Ransomware as a Service. Funciona como uma empresa de software legítima. Existem desenvolvedores que criam e mantêm o malware de sequestro de dados, ficando com uma porcentagem dos lucros. E existem os afiliados, que no caso são os clientes. Eles não precisam de conhecimento técnico. Eles pagam uma assinatura ou uma comissão para usar o kit de ransomware e executar os ataques. As plataformas mais avançadas oferecem suporte técnico 24 horas, fórum de usuários e portais de pagamento. Grupos como o Babook já operam ativamente no Brasil, tratando o cybercrime como um negócio escalável e altamente organizado. Essa percepção de que o cybercrime não é mais artesanal, mas uma indústria organizada, muda o tamanho do desafio. E se essa análise está ajudando a você a entender a real escala do problema, aproveita para deixar aquele like e fortalecer o nosso canal, porque agora vamos ver as armas que essa indústria usa, no caso, a inteligência artificial. A batalha atual é travada em milissegundos, por algoritmos contra algoritmos. A IA se tornou ao mesmo tempo a arma e o escudo. Do lado do ataque, a IA automatiza e personaliza os golpes em uma escala sem precedentes. O spear phishing gerado por IA cria e-mails hiperpersonalizados, analisando suas redes sociais para criar mensagens convincentes que fazem referência a eventos ou a colegas de trabalho. Ferramentas como Passgain aprendem com milhões de senhas vazadas para adivinhar as suas de forma muito inteligente, quebrando combinações comuns em menos de um minuto. E a tecnologia de deepfake de áudio e vídeo já é usada em fraudes corporativas, como num caso que aconteceu em Hong Kong, onde um funcionário transferiu 25 milhões de dólares após uma videoconferência com recriação digital dos seus chefes. Do lado da defesa,
defesa, a IA é a única barreira capaz de reagir na mesma velocidade. Sistemas de análise preditiva identificam padrões para prever novos ataques. A detecção de anomalias estabelece um perfil de comportamento normal e sinaliza qualquer desvio, como um acesso suspeito a arquivos de madrugada, por exemplo. E a resposta automatizada pode isolar um dispositivo infectado em milissegundos, antes que os danos se espalhem. Apesar de toda essa tecnologia, a porta de entrada de 80% das violações de dados bem-sucedidas continua sendo o fator humano. Dentro da engenharia social, existe a arte de hackear pessoas que exploram nossos gatilhos psicológicos. A urgência de um e-mail dizendo que a sua conta foi comprometida, a autoridade de uma mensagem que parece vir do seu chefe e a curiosidade sobre um link com uma promessa boa demais. O ataque ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em 2020 é o caso mais emblemático no Brasil. A investigação aponta que um ponto de entrada mais provável foi um único e-mail de phishing. Um único clique foi o suficiente para paralisar uma das mais altas cortes do país por quase uma semana, criptografando todo o seu acervo de processos e backups. Foi um alerta brutal de que a corrente da cibersegurança é tão forte quanto seu elo mais fraco. Então, por que o Brasil é um alvo tão visado? Juntando as peças, nós estamos em uma enorme superfície de ataque digital. Milhões de usuários vulneráveis em dispositivos móveis e, crucialmente, um ambiente legal que, de forma não intencional, torna o pagamento de resgates uma opção lógica para as empresas, alimentando a indústria do cybercrime. A guerra pelos dados é a nova normalidade. E embora a batalha entre as IAs de ataque e defesa aconteçam em servidores distantes, a primeira linha de defesa está aqui, conosco. Ativar a autenticação de múltiplos fatores, usar um gerador de senha para ter senhas mais fortes e únicas e, acima de tudo, desconfiar de qualquer comunicação que use manipulação emocional. A era da IA exige um novo tipo de comportamento digital, um que envolva ceticismo e compreensão das vulnerabilidades por trás da interface. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor os riscos do nosso mundo digital, deixa seu like, se inscreve no canal para mais análises como essa e compartilhe esse conhecimento. O seu engajamento é muito importante para nós. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.